Boa noite oficial para a turma 47, para a turma 48, para dar início a 46 e 47. Já estou criando uma turma a mais, olha a loucura da pessoa. Para a gente dar início aqui à nossa 7ª aula da disciplina, tá? Amanhã, né, como eu havia combinado com vocês, vai ser aquele bate e volta. Então, hoje é o meu último dia relacionado a assunto da disciplina. Amanhã a gente pode fazer, né, uma aula aí mais voltada para o tira dúvida, a galera que não entendeu alguma coisa, se quiser trazer alguma novidade aí pra gente. Hoje eu vi que alguém jogou lá no grupo a situação daquele ator lá, né? Ao que parece não é verdade, a informação é falsa, enfim. Por enquanto ele não serve não pra gente abordar aqui, tá? Andei pesquisando aí tem muito... As informações estão muito confrontadas, então é melhor a gente não mexer com isso, né? E aí... Hoje a gente vai trabalhar sobre a questão da lei do nosso exercício, né? O que regulamentou, por que foi criado, como é que aconteceu. E até hoje a gente tende aí a respeitar essa regulamentação da enfermagem no território nacional. Então, independente de você trabalhar no interior do Foz do Breu, né? Do Oiapoque ao Chuí, você tem que trabalhar dentro da normativa. Ainda hoje uma aluna entrou em contato pedindo para eu tirar dúvida, né? Com relação à diluição de uma medicação. E a primeira coisa que eu perguntei para ela foi se o paciente tinha receita, prescrição médica. Daí ela falou que não tinha. Eu falei, então cai fora. Né? Porque às vezes a pessoa se empolga aí por saber fazer e vai administrar a medicação sem o consentimento médico e aí se ferra. Porque quando você administra uma medicação que não foi prescrita, você está fazendo uma imperícia, que é quando você está assumindo, né, uma capacidade que não é sua, porque alguém tem que ter prescrito. A sua capacidade vai na diluição e administração, né? Então a gente tem que ficar atento e fugir desses deslizes, porque é nesse deslize que a gente é pego e a gente perde carteira. E aí, no final das contas, ela ainda ia fazer a medicação gratuita. Oi, Sheila. Assim, o meu esposo toma uma injeção de 6 em 6 meses prescrita pelo médico. No caso aí, ele tem receita, né? Uhum. Tem receita? É porque é uso contínuo, essa da coluna de beta-30. Uhum. Ele então, tem a prescrição, ok, tá prescrito. Quem administrar tá amparado por lei. Tá? Agora, quem não tem prescrição, por exemplo, a pessoa fala assim, Sheila, ó, eu tô com muita dor, eu tenho pedra na vesícula. Toda vez que eu vou na UPA, eles me passam um Tramal. Eu vou comprar o Tramal. Aí vai lá na farmácia, compra o Tramal por conta própria, compra o sorinho, compra o material e pede pra você aplicar. Aí você não pode fazer, tá? Porque não tem prescrição médica. Entendi, obrigada. É porque ele comprou a injeção e aí disse que era para mim aplicar. Eu disse, não, vou aplicar mais não. Se tiver prescrição, não tem problema, tá? Agora, eu sempre aconselho a tirar uma foto da prescrição e guardar. Quando eu vou administrar... Eu guardo eu guardo todo o procedimento dele, assim, as receitas, as coisas, tanto dele quanto dos meninos, eu guardo em pastas separadas, cada um tem a sua. Eu gosto de guardar foto de receita. Quando eu administro medicação em alguém, a primeira coisa que eu faço é tirar foto da receita. Já para evitar contenda pro meu lado. A doutora falou isso, as enfermeiras que deram o curso junto com a médica, ela falou para mim assim, ó, tu só não vai dar de jeito nenhum, mesmo as dele, tanto é que elas me dão sem data. Aí tu coloca a data e nos comunica e coloca a data de qual que vai ser feito o procedimento, que é pra gente ficar sabendo. Sim. Mas de jeito nenhum sem receita. Exatamente, se a gente fizer sem receita é exercício ilegal da profissão. Aí a gente se ferra. Rosiquele, tu sabe que a tua câmera tá ligada? A minha? Rosiquele. Tá aparecendo aqui pra mim Rosiquele. Se souber, beleza. É só porque a gente ficou de avisar, né, quando a câmera tivesse ligada. Maria de Fátima, o microfone tá ligado. Beleza. Prontinho. Os recados dados. Então, bora lá. A criação do Conselho Federal e Regional de Enfermagem surgiu com a Lei 5.095, que foi criada no dia 12 de julho de 73. Aproximadamente aí 48 anos de idade. Vai fazer, né? Agora, dia 12 de julho, vai fazer 48 anos de idade.
E foi ela quem criou o Conselho Federal de Enfermagem, que é o COFEN, e o Conselho Regional de Enfermagem, que é o COREN. Né? Então, foi definido aí a competência de cada órgão e quais são os seus disciplinadores no exercício da nossa profissão, do enfermeiro e de todas as categorias que compreendem o serviço da enfermagem. Então, a presente lei decretou alguns artigos. O artigo 1º, ele determinou a criação desses órgãos, né, desse conselho. Um conselho na esfera federal e vários conselhos na esfera regional. No caso de Brasília, só tem o COREN federal, tá? Porque é um distrito federativo, lá não tem prefeitura, né? É um distrito, então lá só tem COFEN, você não encontra COREN, tá? Lá só tem COFEN, do mesmo jeito que lá não tem prefeitura, lá só tem, né, estado, governo do estado, não tem prefeito lá. Também eu descobri recente, né? Não sabia que não era assim, não. Mas, enfim, lá em Brasília não tem, porque é um distrito federal. Então, a gente tem 26 COREN, né? Um representando cada estado, e um COFEN, que é no Conselho Federal de Enfermagem, que fica situado lá em Brasília. Então, lá você não encontra a nível regional, você só encontra a nível federal, beleza? E o Conselho Federal de Enfermagem, né, ele instituiu aqui alguns conjuntos, uma autarquia que é vinculada ao Ministério do Trabalho e à Previdência Social. Então, ele fica responsável ali para lutar pelos direitos da nossa categoria, né, lutar pelo enquadramento da regulamentação da nossa profissão, né, que já tem muito tempo que estão tentando aí reverter alguns quadros, mas a gente não consegue. Né? Segundo a minha humilde opinião, é por falta mesmo de organização da equipe, organização dos conselhos que a gente tem, dos nossos representantes, e a nossa falta de participação em tudo que é relacionado à enfermagem, tudo que é relacionado ali à luta pelos direitos da nossa categoria. Tá? Agora mesmo, se a gente pegar o número de profissional que tem atuando na área da enfermagem e o número de familiares desses profissionais, a gente já teria conseguido, né, a aprovação da PL rapidinho, mas aí a gente está mendigando voto nas redes sociais, né? Sendo que tem um número expressivo de alunos, um número expressivo de pacientes, um número expressivo de pessoas que necessitam de forma direta e indireta do serviço da enfermagem, e ainda assim a gente não consegue regulamentar esse piso salarial. Então, eu atribuo isso à falta de interesse realmente, né, nosso, enquanto profissional, nosso, enquanto aluno, de correr atrás dos direitos para a nossa categoria, assim como tantas outras coisas. Por enquanto, a gente só está preocupado em cumprir os nossos deveres e fugir da imprudência, da negligência e da imperícia, né? É só nisso que a gente está concentrando aqui a nossa atenção. Mas depois vamos ficar mais íntimo aqui, mais próximo dos nossos conselhos. Vamos tentar, né, buscar o Conselho Regional de Enfermagem. Vamos buscar o que ele tem para nos oferecer, quais são as ferramentas que ele traz para a gente. E quem sabe até fazer parte, né, de um conselho, ser um dos conselheiros do COREN. Porque qualquer profissional da categoria tem essa possibilidade. Conselho Federal aqui, ó, são os órgãos, né, disciplinadores do exercício da nossa profissão e de todas as pessoas que trabalham no âmbito da enfermagem. É ele que vai regulamentar. Tá falhando aí para todo mundo ou é só para essas duas pessoas que falaram? Para mim também tá falhando. A internet tá aparentemente tá tudo para mim também. Vale, aqui também tá falhando, professora. A minha também tá ok. A minha tá pra boa. mim aqui tá alright, como nunca teve. Então, pra maioria aqui tá tudo certo. Então vamos lá. É ele quem regulamenta a nossa profissão e é ele quem determina absolutamente tudo que nós podemos e que nós não podemos executar. Então nós trabalhamos numa categoria que cumpre ordens, somos mero cumpridores de ordem. E essa ordem vem da esfera federal e da esfera estadual. Então, resumindo, né, nenhum profissional da área da saúde faz o que quer.
Ele faz o que está amparado dentro do seu código de ética. E quando ele faz alguma ação que está fora, que ele não tem amparo, isso configura exercício ilegal da profissão. É uma atitude que você tomou por conta própria e você vai ter que sanar, né, com as responsabilidades desse seu ato. Então, por isso que a gente tem que ficar de olho nas nossas ações e observar o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. E em caso de dúvidas, a gente pode recorrer ao Corém, né? A gente faz uma ligação para o Corém e lá tem vários conselheiros para nos orientar. Então, a gente não precisa fazer nada quando a gente está com dúvida, tá bom? O artigo 3, ele falou que o Conselho Federal vai ficar subordinado a todos os conselhos regionais, que terá uma jurisdição em todo o território nacional e a sede dele vai ser na capital da República, lá em Brasília, tá? Então, o COFEM, ele determina absolutamente tudo. E o Corém, a nível estadual, vai fiscalizar, porque ele está mais próximo, tá, dos profissionais. Todo profissional que é registrado numa esfera regional, então ele fica lá com uma pasta funcional. E absolutamente tudo. Tem como saber onde é que esse profissional está trabalhando, se ele está ativo, se ele está inativo, quantas advertências ele tem. Por exemplo, se eu for lá no Corém, eu entrego o meu número do Corém ou o meu CPF, que está vinculado, e eles vão me dar a minha pasta funcional. E eu vou saber exatamente onde foi que eu já trabalhei, onde que eu já desempenhei as minhas atribuições. Como preceptora, né, não tem uma unidade aqui em Rio Branco que eu ainda não tenho prestado assistência. Como enfermeira do quadro, é menos, né? Trabalhei só em 2 instituições. Mas tudo isso está lá, né? Na minha pasta funcional. E todas as minhas, digamos assim, todas as complicações inerentes à minha profissão também estão lá dentro, né? Todos os erros cometidos, né? Todas as vezes que eu tive que ir ao Corém prestar esclarecimento, tudo fica dentro do meu registro profissional. Graças a Deus, até hoje, nesses anos de profissão, não tem nada lá dentro que me prejudique, né? Mas tem que andar com os 2 olhinhos assim, ó, bem abertos, defendendo esse Corém com unhas e dentes. O artigo 4 aqui, ó. Haverá um conselho regional em cada estado e no território com sede na sua respectiva capital e um no Distrito Federal. Então, vamos lá. Cada estado tem o seu Corém, né? Todo estado, o Corém, ele vai estar na capital. Aqui, no nosso caso, fica ali em Rio Branco, né? Aqui em Rio Branco mesmo, na frente ali, deixa eu ver o nome daquele posto de gasolina. Sabe ali a rua que fica o Hospital da Criança? Acho que é a Floriano Peixoto. Rua Floriano Peixoto. Na esquina ali, como se você fosse direto, você vai para a Floresta. Se você for, né, reto ali, você vai para... Vai sair lá na beira do rio, na Epaminondas Jacobs. Né? Fica na Floriano. Também, eu só não sei o nome daquele posto. É um posto de gasolina assim, bem na esquina. Aí do outro lado da rua é o Corém. Uma sede linda, maravilhosa, um prédio enorme. Calma aí que eu vou lembrar. Fica na frente da papelaria. Tem uma papelaria também. Isso! É na papelaria Paim, professora. Tá funcionando aquele prédio? É um ponto Giovana? Lá tá é tudo um pouquinho devastado, antes. Não tem um posto, tá horrível lá na frente. Eu trabalho ali pertinho. Exatamente, do outro lado da rua é o Corém. Sim, é do lado da igreja adventista. É aquela escola. Não, tu tá ali na Paim. Mas lá tá bem feio, professora. Tá cheio de mato lá na frente. Eu até pensei que tinha fechado. Tu tá falando da livraria. Menina, a sede é tão bonita. É ao lado da escola adventista. É do lado da igreja adventista, do outro lado da rua. Então, me manda, porque... Eu sei onde é que sabe. Ó, professora, o prédio do Corém, eu tiro uma foto, né, pra senhora lá de como que tá. Aí do outro lado da rua tem um consultório grande, tá, né, ali bem na esquina, quando tu vem ali. Tem até uma sede que antes era o Cine, né? Foi uma rodoviária, aí virou o Cine, agora é outra coisa. Lá na esquina, aí virando ali para subir para Epaminondas, para Floriano Peixoto, fica o Corém. É uma sede nova. Professora, sabe como é que é?
Professora, sabe como é que é bem fácil de explicar? Ó, tem a sorveteria Pinguim, Isso. né? Todo mundo sabe onde é que é a sorveteria Pinguim. Aí perto da Pinguim tem o posto de gasolina. Só que o consultório tá na Em frente Avenida ao posto de Ceará, não gasolina é? tem o consultório. Esse consultório que a senhora tá falando, que ele é bem de esquina. Aí do lado, Não, não é ali não. É do outro lado. isso. Aí do lado Não tem, vai ter desse o posto de consultório tem a gasolina. igreja adventista. Aí tu É bem vai grandona a direto igreja, como se foi tu feita fosse lá pra recentemente. beira do rio, lá pra base. Mudou? É do outro lado. É na Floriano Peixoto, não é na Ceará. Sim. Aquele prédio que tu tá falando na Ceará ali, o que Agora funciona mudou? ali é a antiga sede do SECOM. Ah, então mudou. Beleza. Eu não sei o nome Ai, daquele posto. Calma não, aí. eu acho que Alessandro, qual é o não nome sei. daquele posto de Eu vou gasolina tirar perto uma do foto Hospital de da lá, Criança? professora, e vou lhe mandar, porque lá do Corém. É? Sei não. Triângulo. Não ouviu, não. Rose, a tua câmera tá ligada, tu sabe? Rose Kelly. Rose Kelly Fraga. Ah, Francisco, me ajuda. Não sei não. Não sei o nome do posto, não. Eu não sei que Eu milagre eu acho tô que é o lembrando o posto nome da central, rua. ali, o posto de primeiro sinal. Oi. Fica em frente. O nome daquele posto de gasolina ali perto do Hospital da Criança? Ai, professora. Fica até que acho que é na curvinha. Do outro lado tem aquela farmácia. Eu vou lembrar daqui Pagani, pro se eu final não da me aula, hein? Eu engano. falo Não é pra Rua vocês. Floriano Peixoto? Fica na Floriano Peixoto, tá? De frente a uma papelaria. Não lembro se é a papelaria do Duan, papelaria antiga e pequena. Essa papelaria fica atrás do estacionamento da Livraria Paim, tá? Aí do outro lado da rua, do lado é um prédio da Anatel. Tem um prédio da Anatel, aí tem um terreno baldio. Esquina com a Rio Grande do Sul. Pronto, ó, vocês estão forçando demais a minha memória. Voltando. Tu fica já lá passou perto na frente dele faz do tempo. antigo posto federal, da Voltando. da Polícia Federal. Não. Lá em cima. É quase na esquina. Virou É um onde pouquinho era o já é o conselho Corém. tutelar. É bem quase na esquina. É bem na Mas é um esquina. pouco Quando antes da vira a igreja esquina, tu já tá no Corém. É o primeiro prédio que tem na rua. É antes um pouquinho da igreja adventista mesmo. Exatamente. Do ladinho, colado. Isso, fica do lado da igreja adventista, Exato. pessoal. Boa. Só que fica Porque eu não sou fica muito boa de direita, localização fica de direita endereço, quem não. vai Mas sentido é lá, a Beira nossa do sede, Rio. aqui em Rio Branco, pertinho, né? A gente consegue encontrar fácil. Isso, meu amor. Sendo outra pessoa dando endereço, você encontra rapidinho, né? E lá no Conselho Regional, você vai fazer um cadastro Isso, vamos enquanto tocar. profissional. Vamos tocar. Quando você é aluno, o cadastro quem faz é a escola, tá? A escola manda para lá uma planilha com o nome dos alunos. E quando você vai para estágio, a gente tem como saber qual é a escola que você vai. Então, qual é a exigência que o Corém pede? O Corém pede que você vá para o estágio todo de branco, com o seu jalequinho timbrado com o nome da instituição, com a logomarca da instituição, com as cores da instituição. Cada instituição tem a sua cor, vocês sabiam? Senac e Uninorte, azul, só que tem diferença na paleta de cores, né? O FAC, verde, CETEAC, verde, com diferença na paleta de cores, tá? Então, a gente consegue identificar ali o aluno de cada instituição. Unimeta ficou com um azulzinho mais claro, um azul quase palha, né? Então, ali, dependendo da instituição, a gente tem como saber qual é o aluno que está ali, né? O verde do CTA, que é um verdinho mais claro. Oi? Oi, Miriam? Tem da... Então, eu fiquei sabendo que tem e eu vi uns lá para vender. Agora não foi passada essa informação para mim, não. Assim, uma coisa verídica para eu passar para os alunos, eu vi alguns lá, né? Mas aí eu não sei se vai revender. O que a gente sabe é que antes, né? Antes da pandemia, teria uma pessoa que faria todos os uniformes dos alunos lá na instituição e que seria vendido mais barato para os alunos, né? Era o que a gente sabia. Só que aí chegou a pandemia e eu não sei como ficou essa situação, mas eu posso verificar lá para vocês. Por enquanto, a gente indica alguns locais para comprar e a escola te dá a logo, né? O desenho direitinho para que você possa mandar bordar no seu jaleco.
que acontece? Não pode ter no seu jaleco técnico de enfermagem. Isso, tem malharias que já tem pronto. Você não pode bordar o seu jaleco. Tem muita malharia que às Oi? vezes já tem, né? Você não. Tem malharia que já tem lá já o. Algumas sim, outras não. Tá? Por exemplo, a Porque da tem malharia frente que às do vezes lobo já tem a já o logo. logo Aí a do gente vai CTA. lá, só pode... Tem uma outra ali, ponto sem nó, também já tem a logo do CTA. Dependendo da instituição, já tem sim a logo, Isso, eu mas fiz lá. algumas não tem. Então aí você verifica, pede a logo lá na escola e pronto. Exatamente, era aqui que eu No meu queria chegar, jaleco. Francisco. Ou tem lá AC, No meu que jaleco é eles colocaram acadêmico, aluno. técnico de enfermagem, ou tem aluno técnico em enfermagem. Não pode ter técnico em enfermagem fulano de tal, porque aí já está dizendo que você tem um registro no Corém que você ainda não tem, então isso é ilegal. O que pode ter no teu jaleco é acadêmico fulano de tal, ou estagiário técnico em enfermagem, ETE, ou ainda aluno, tá? E a logo da instituição. Quando você termina o curso, você tem que descartar esse jaleco, porque se você vai com esse jaleco para a unidade, significa que você ainda está vinculado à instituição de ensino, e a instituição já desvinculou você, tá? Então, você só está vinculado à instituição quando você é aluno atuante. Eu vejo muitos ex-alunos com o jaleco da escola, faz vídeo, tira foto e tudo mais. Se a escola se sentir prejudicada, tá? Ela pode processar vocês por isso. Então, presta atenção, né? Quais são as nossas condutas, quais são os nossos deveres e quais são os nossos direitos quando a gente estiver no campo ali prestando assistência. Porque se você tiver com seu jalequinho timbrado, pro Corém, você é aluno da instituição. E aí, qualquer problema, ele vai procurar a instituição. Às vezes, ele não procura nem saber teu nome, ele só fala, um aluno da instituição tal fez isso, isso e isso. E aí, a instituição que se vire para achar esse aluno, para comprovar, né, as informações ali. Como já aconteceu várias vezes. Daí, a gente vai ver, não era aluno da instituição. Apenas estava com um jaleco que tem ali a logo timbrada. Tá? Então, a gente não pode fazer isso. É igual militar, que não pode ficar emprestando jaleco, não pode ficar emprestando farda um pro outro, porque tem um nome. A mesma coisa somos nós, da área da saúde. A gente não pode ficar emprestando jaleco para coleguinha, não. Tá? Principalmente que tem o nosso nome. Tem algumas instituições que o nome e a identificação, ela não é obrigatória, tá? Para funcionário. Mas tem outras instituições que o uso do jaleco com a identificação é obrigatório. Quando não tem identificação no jaleco, você tem que ter um crachá. E tem instituição que quer os dois, tá? Numa instituição que eu trabalhava, tinha que ter os dois. O crachá e também o nome na sua roupinha. Se você usasse o pijama tinha que estar identificado. Se usasse pijama e jaleco, tinha que ter identificação no pijama, no jaleco e no crachá. Vai depender da instituição. Mas lá dentro do Conselho Regional, né, quando você faz a sua matrícula, todos os seus documentos são encaminhados lá para o Corém para ter um pré-cadastro. Quando você desiste, né, da instituição, você tem um período, né, para mudar de ideia. Não mudando de ideia, sua matrícula é cancelada, que nem todo mundo já sabe, né? Então, a gente tem um tempo aí para que vocês continuem estudando ou que desistam do curso de fato. O Conselho Federal pode, né, quanto ao número de profissionais habilitados na unidade federal, por interior, e 50 determinar a formação de regionais, compreendendo aí mais de uma unidade. Então, vamos lá. Se a cidade é muito grande, por exemplo, Manaus é enorme, né, com um número de habitantes absurdo. Então, lá, eles podem solicitar para ter ali 2 sedes. Ainda não fizeram isso, mas a qualquer momento eles podem solicitar. Belo Horizonte também pode solicitar, porque é muito grande, tem muitos profissionais da área da saúde. Então, quanto maior o território, maior o índice populacional, também pode haver ali uma regional a mais para dar suporte, porém as duas respondem pelo mesmo território. Daí eles dividem ali da maneira que acharem mais adequada. O Conselho Federal terá 9 membros que serão efetivos e vai ser igual ao número de suplentes. Esses suplentes devem ter nacionalidade brasileira e ser portador de diploma no curso de enfermagem a nível superior. Então, tem concurso a nível federal para você fazer parte da bancada do COFEM, tá? Esses concursos geralmente demoram muito para aparecer porque só tem 9 vagas e 9 suplentes. Então,
9 vagas com 9 suplentes. Aí o que acontece, né? A gente espera que essas pessoas se aposentem ou que passem num concurso melhor, né, para abrir mão do cargo, mas ainda tem o suplente, aí o suplente assume. Daqui que esse suplente se aposente, eu acho coisa melhor para fazer, então vai demorar muito para a gente ter... Travou. Voltou? Travou. Voltou. Voltou? Voltou. Ah, tá. Beleza. Porque vai demorar muito pra gente ter ali um novo concurso. Então, o último concurso que teve foi lá na década de 90. A gente já tá em 2021. Aqui nada voltou, de ter outro professora. concurso a nível federal. Então, quando tiver um outro concurso a nível federal pra compor a bancada do COFEM, corre e assegura uma vaga. Porque outro, ixi, só a perder de vista. Para vocês terem uma ideia, o último concurso a nível estadual para a Secretaria de Saúde foi em 2012. Foi o último concurso que teve aqui, do estado do Acre. 2012. Então, quem ainda não começou a estudar para concurso, começa, porque vai estar hiper concorrido, tá? Quando for lançado. O Gladson prometeu aí um edital para 2021, mas a gente já está em maio e até agora nem ouvi falar sobre isso. Então, não dá para esperar para esse ano mais não, a menos, né, que ocorra aí algum milagre. Membro do Conselho Federal, né, e respectivos suplentes serão eleitos por maioria de votos em um escrutínio secreto numa Assembleia dos Delegados Regionais. Então, depois que você passa ali num concurso, para você trabalhar lá dentro da esfera federal, você vai passar ainda por uma votação dentro dos membros ali de cada regional. Então, você fez o concurso, você é do Acre, você fica trabalhando lá no Acre. E aí, quando surge uma vaga lá, é que você vai trabalhar no COFEM e ainda tem uma votação, porque todo mundo que está lá é apto, né, a compreender ali uma vaga a nível federal, para ficar lá em cima da bancada. O Conselho Federal vai eleger entre os seus membros, a sua primeira reunião, um presidente, um vice-presidente e um segundo, né, o primeiro e o segundo secretário. E cada um deles vai ter os seus tutores. Todo mundo tem que ser da área da enfermagem, tá? E esses cargos federais só podem ser compostos por profissionais com nível superior. Os profissionais de nível médio vão ficar trabalhando na esfera regional e não na esfera federal. Então, aqui, ó. Compete ao Conselho Federal. Primeira coisa que ele faz, aprova o regimento interno dos conselhos regionais. Então, ele regulamenta. Instala conselhos regionais, cria e fiscaliza. Elabora o código de deontologia da enfermagem e altera quando necessário, ouvindo todos os conselhos regionais. Então, ele criou o nosso código de ética. Dentro do código de ética, a parte de deontologia, como é que a gente se comporta frente a algumas situações, né? Paralelo a isso, ele vai instaurar e regulamentar e vai observar, né, qual é a nossa fala dentro dessas atividades para que depois isso seja mudado ou não, que continue exatamente como está. Então, vez ou outra, a gente vai ter que participar de assembleias para fazer ali um chamamento público e observar como é que está, né, a nossa atribuição, como é que a gente está ali desempenhando, como é que estão os nossos quesitos em relação a isso, quais são as nossas maiores dificuldades, isso a nível estadual, né? E cada regional tem uma dificuldade inerente ao seu índice populacional, né? A dificuldade que a enfermagem encontra em Rio Branco, no Acre, não é a mesma dificuldade que a enfermagem do Rio Grande do Sul vai encontrar. Cada regional tem as suas particularidades, né? Ali o estado mais próximo às dificuldades que a gente tem aqui é o Rio de Janeiro, porque lá a enfermagem tem dificuldade na urgência e emergência por conta da criminalização. Então, os leitos, né, de urgência e emergência estão sempre superlotados por variantes que poderiam ter sido evitadas pela segurança pública. Uma outra coisa que se assemelha muito é o quadro de dengue, né? Aqui em Rio Branco a gente tem problemas sérios com dengue anual, lá no Rio de Janeiro também. Então, assim, a gente tem ali uma certa semelhança nas dificuldades para a enfermagem, mas são semelhanças, não é que é tudo igual, né? Ele diminui as dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais. Então, quando a gente está ali com alguma dificuldade, como por exemplo, né, agora a questão do Pilates. Foi levantado ali uma situação, por que o enfermeiro não podia fazer Pilates? Uma vez que o criador do método Pilates era enfermeiro. E ele executava essa atribuição com a mulher dele, que também era enfermeira. E aí essa prática do Pilates
ficou ali assegurada apenas pela profissão de fisioterapia e pela profissão do educador físico. Daí a gente começou a entrar em contato com os conselhos para ver se tinha algum parecer favorável à nossa profissão, para alguém dar uma explicação do que estava acontecendo. E aí descobriu-se, né, o Conselho Federal começou a investigar e ele descobriu que esse procedimento ele não está restrito a nenhuma categoria. O que as categorias têm que fazer é regulamentar essa prática. Então, eles criaram uma portaria regulamentando a prática do Pilates pelo profissional enfermeiro. Qualquer enfermeiro pode dar aula de Pilates? Apenas o enfermeiro que tem uma extensão, um curso, uma capacitação em Pilates. E aí eles estipularam um valor de horas-aulas para que a partir daí esse profissional enfermeiro seja qualificado como alguém capaz de dar as aulas de Pilates. O pessoal da fisioterapia se remoeu no túmulo, o pessoal aí da educação física quis sair no tapa, mas é uma conquista que a gente tem, que foi o Conselho Federal que trouxe para a gente, através da escuta pública dos conselhos regionais, assim como tantas outras questões, como, por exemplo, a utilização do Botox, né? Vários enfermeiros estavam fazendo Botox, administrando a aplicação de Botox. Entraram em contato com o COFEM, e aí o COFEM baixou uma portaria, e essa portaria não foi favorável. Então, para o COFEM, o profissional enfermeiro não está habilitado a trabalhar com essa prática. Então, quando você escuta por aí, Botox, né? Aqui no Acre tem o tal do Botox Day, né? Que é o dia do Botox. Aí, de 1.000 e pouco, ele fica R$900. Observa qual é a graduação do profissional, tá? Se ele for fisioterapeuta, não pode. Se ele for enfermeiro, não pode. Quem que pode? Quem que pode? Médico e biomédico. São as únicas profissões que estão regulamentadas. Agora, tem um monte de gente administrando aí, né? Meio que burlando. Para o COFEM, é inadmissível o enfermeiro fazer isso. Tem uma galera que faz, né? A conta vai chegar um dia. Então, a gente já sabe aí. Vai existir parecer favorável e vai existir parecer contrário. Por isso que a gente tem que estar ali íntimo, né? Procurando. Quando a gente quer saber de alguma coisa, corre no conselho e verifica lá um conselheiro que esteja à sua disposição. Aqui no estado do Acre, o atendimento durante a pandemia está sendo telefone e via e-mail. Eles respondem, gente. Tem também via WhatsApp, tá? O WhatsApp congestiona, eu prefiro o e-mail. Toda vez que eu preciso falar com eles, eu mando e-mail, eles respondem no mesmo dia. E aí tá dando certo em relação ao atendimento com as dúvidas que eu tenho diariamente, que não são poucas, né? Baixar provimentos e expedir aqui, ó, instruções para a uniformidade de procedimento e o bom funcionamento dos conselhos regionais. Então, aqui no período da pandemia, já mudou a forma de atendimento inúmeras vezes. Cada vez que baixa um decreto, muda tudo. Baixa decreto, muda tudo. Como está no estado inteiro, né? A cada decreto novo, dependendo aí da bandeira que o estado tá, a gente tem que fazer algumas modificações. Lá no Corém não é diferente. Diminuir as dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais, apreciar em grau de recursos as decisões dos conselhos regionais. Por exemplo, aqui no estado do Acre, nós precisávamos urgente de um parecer técnico relacionado à administração de quimioterápicos, né? Porque lá dentro da regulamentação do Corém, eles falaram o seguinte: só pode administrar quimioterápico o profissional enfermeiro. Só que o Hospital do Câncer aqui do estado, só quem administrava a quimioterapia era o profissional técnico de enfermagem. E aí entraram lá no Corém para entender como que poderia ser feito, né? Até onde vai a função do técnico, até onde vai a função do enfermeiro, e esperaram um parecer. Como o parecer que saiu, analisando tudo, as características do paciente, o serviço que é executado pelo Hospital do Câncer desde 2008, os índices, né, de erro na administração de quimioterápico, foi feito um levantamento total. E aí foi estipulado que o técnico de enfermagem deve passar por uma capacitação. A partir dessa capacitação, ele está amparado por lei para administrar o quimioterápico sob a supervisão do enfermeiro. E no caso aqui no estado do Acre, são 2 enfermeiros no posto. Então tem ali a supervisão e o técnico de enfermagem, sim, aqui no estado do Acre, pode administrar quimioterápico, tá? Lá para fora, professora, como é que funciona? Depende do conselho regional.
tem que ser feito um estudo, um levantamento, não é assim de uma hora para outra, né? E aí a galera é capacitada e a partir dessa capacitação, ela está apta para a execução. E aí quem faz isso é o Conselho Regional. Quando o Conselho Regional faz isso, ele manda essa portaria com todo esse estudo lá para o COFEM. E aí o COFEM vem aqui, ó, tentando entender o que está acontecendo e também diminuindo as dúvidas. Como é que eu faço para amparar legalmente essa situação que acontece aqui no Acre, no hospital fulano de tal? Né? E aí manda todas as informações inerentes ao processo. E aí o COFEM vai lá e dá o seu parecer, tá? E esse parecer pode ser favorável e pode ser contrário também. Institui o modelo das carteiras profissionais de identificação e as insígnias da profissão, tá? Quando a gente vai fazer a nossa carteira, é uma cédula federal, é uma cédula de identificação, né? Quando você tira lá o seu Corém, sai igualzinho, né? Muito parecido ali com uma carteira de habilitação, porque de fato é. Só que não é uma carteira de habilitação para você dirigir, é uma carteira de habilitação, né? Que te habilita a ser um profissional da área da enfermagem. E a gente paga, né? Anualmente a renovação dessa habilitação. E aí tem uma coloração para técnico de enfermagem e uma coloração, uma identificação diferente para profissional enfermeiro. Esse papel, né, é papel de cédula. Então, antes ele só era emitido lá no COFEM. Agora não, tá? Está sendo emitida em todo o Corém. Então, antes a gente tirava a carteira, entrava com a documentação, esperava ali de 40 a 60 dias para chegar. Agora a carteira sai no mesmo dia, dependendo da demanda, mas eles estão te pedindo 3 dias úteis. Então não precisa correr e tirar a carteira achando que vai perder o emprego porque só pega quem tem Corém. Não, você vai lá no Corém, no mesmo dia você já sai com um número, tá? E aí, dependendo da demanda, no mesmo dia você já sai com a sua carteira. Ou o prazo que eles te pedem é de 3 dias úteis. Cabe ao COFEM homologar ou suprir ali ou anular os atos dos conselhos regionais, né? Essa situação que eu falei para vocês do Hospital do Câncer, o COFEM poderia ter anulado se ele observasse ali, né, alguma alteração que fosse trazer ali para o paciente algum malefício. Então, ele poderia ter anulado a portaria estadual, mas, pelo contrário, ele homologou, tá? Ele trouxe ali veracidade para a situação e transformou numa portaria estadual. Cabe ao COFEM aprovar anualmente as contas e a proposta orçamentária da autarquia, né, remetendo aos órgãos competentes. Professora, tem renda própria? Tem. Vou já mostrar para vocês de onde é que vem a renda. Promover estudos e campanhas de aperfeiçoamento profissional. Todo o Corém estadual ele tem um auditório e esse auditório os profissionais podem utilizar. A gente só tem que ir lá. Por exemplo, eu sou enfermeira e eu quero dar um curso de punção venosa e eu não tenho local para isso. E eu não sou empresária. Eu só sei essa prática e eu quero dar esse curso. Eu vou lá no Corém, tá? E agendo lá o auditório para mim. Agendo um dia e uma hora, marco meu curso e faço, sem pagar absolutamente nada por isso, porque isso já está incluso, tá, na minha anuidade. Então, eu tenho direito de utilizar a sede, né, em benefício próprio. E aí, com isso, como eu não vou pagar um local e eu já tenho alguns materiais lá, eu consigo fazer mais barato, né, para os alunos, para as pessoas ali que não têm condições de pagar um valor, né, mais alto. Então, sempre o Corém ele está promovendo cursos, né, com valor mais acessível e a maioria deles é gratuito. Tá? Então, sempre fica de olho que o Corém, ele agora é mais a nível online, né, por conta da pandemia. Mas ele sempre lança curso, principalmente no mês de maio, que é o mês destinado para a nossa profissão. Então, geralmente, na semana da enfermagem é curso em cima de curso. Curso, palestra, workshops e tudo dentro da sede do Corém. Ou quando o evento é muito grande, a gente entra em parceria com as universidades que têm auditórios maiores. Geralmente, a gente tem uma parceria com a UFAC e com a Uninorte, que tem uns auditórios aqui um pouco maiores. Teve uma vez que teve um evento no Hotel Nobile, tá? Oi?
Gente, não chega. Professor, Não chega aqui pedido pra mim. professor, tem um pessoal do grupo tentando entrar, parece que não tá dando certo. Ó, agora não só sei. tinha um pedido aqui que era da Krisna. Tem umas conversas, Entrou? Krisna? Oi, tá aí? né? Que esse povo estão entrando no link errado. Chegou então, aqui o só pedido pode. pra mim só dela. Então, vamos lá. Tem também, a gente pode utilizar os hotéis da cidade em nome do Corém. Então, às vezes o profissional, ele está precisando de uma capacitação, a gente precisa fazer uma atualização profissional ou quer organizar algum evento, a gente pode estar utilizando a sede do Corém. O Corém também lança vários cursos a um valor pequeno, porque ele consegue diminuir isso, principalmente para quem é aluno da área da enfermagem, porque a intenção é sempre capacitar e qualificar esses profissionais, né? Infelizmente agora só está tendo online, mas é legal fazer os cursos que o Corém e o COFEM oferecem, tá? A maioria deles é gratuito, às vezes você só paga a impressão do certificado. Tá? Que você quer ali um certificado mais bonitinho, aí você paga a impressão do certificado. Dependendo do curso, da carga horária, varia aí de 15 a 100 reais a impressão do certificado, tá? Agora aquele certificado timbrado, bonitinho, aquela coisa toda que a gente já conhece. Muito, 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 tá? Dependendo da carga horária, fica de olho sempre na carga horária acima de 20 horas. Curso na área do técnico Acrescenta de enfermagem alguma coisa? é muito interessante uma carga horária acima de 20, tá? Os workshops com carga horária menor também contam ponto, mas geralmente nos processos seletivos, nos editais, eles contam os acima de 20 horas. Quando tem 20 horas, aí tá dentro do esperado. 40 horas, 60 horas também é muito legal, mas os de 20 ali contam bastante. A maioria dos cursos, sim, depende. No salário aumenta, Miriam. Por exemplo, agora, né, o CTA que está promovendo um curso aí de hemodiálise. É só um exemplo, né? O CTA que está promovendo esse curso de hemodiálise. O técnico de enfermagem que não tem o curso de hemodiálise vai ganhar X. O técnico de enfermagem que tem o curso de hemodiálise vai ganhar um pouquinho mais em cima do salário. Geralmente, né, esse valor pode ser de 5% a 25% em cima do salário. Vai depender da unidade que você trabalha. A mesma coisa o enfermeiro que tem pós-graduação. Tá? O enfermeiro generalista ganha um valor. O enfermeiro pós-graduado ganha um outro valor em cima do salário. Tá? E a maioria das instituições até pagam o curso para o funcionário para ele se qualificar. A maioria das instituições faz isso. Por exemplo, o Santa Juliana aqui no estado, ele faz capacitações gratuitas para os seus funcionários, e o funcionário começa a ganhar mais a partir daquela capacitação, tá? Tem as obrigatórias e tem ali as qualificações em que o funcionário escolhe qual é a área que ele quer se aperfeiçoar. Também é uma forma que a instituição tem de fazer isso. Por exemplo, lá no Santa Juliana tinha uma política assim: você era da limpeza ou era da copa, e aí queria se especializar em enfermagem. Aí ele pagava o curso técnico de enfermagem para você. Às vezes não paga todo, mas paga metade, te libera mais cedo. Facilita, né, o acesso ali ao estudo. Vai depender da instituição que você trabalha. Tem umas políticas de investimento pessoal muito interessantes. Muito interessante mesmo. Vale muito a pena. Eu ouvi dizer que é muito bom trabalhar na Santa Juliana. Publicar relatórios anuais, tá? De todos os trabalhos que foram realizados pelo COFEM. Ele tem que fazer isso de maneira anual para a gente entender em que ele está trabalhando, né? Onde é que está ali a sua principal atuação, onde é que está concentrada a energia do COFEM, para verificar se isso ali está de acordo, né? Afinal de contas, eles ganham um dinheiro muito interessante para atuar nesse cargo. Convocar e realizar a eleição, né, lá para a diretoria, para a parte interna, e exercer as demais atribuições que forem conferidas por lei. Fala, Miriam. Professora. Não, o que vai ser descontado é a anuidade. Tá? Professora, a gente paga algo assim, descontado alguma coisa para o COFEM ou Corém do nosso salário? No artigo 9º, né? O mandato aqui dos membros do Conselho Federal. Oi, Luísa. Assim. Tá aparecendo a apostila. Mais alguém aí não tá aparecendo a apostila? Professora.
Pra mim tá aparecendo que tá Tá aparecendo. aparecendo o Tem mais slide alguém não aí? aqui. Tá normal, né? Sai e entra de novo aí, ô Luísa. Acho que é a Luísa. É tudo você, professor. Tá normal. Tudo certinho por aqui. Aparece dois nomes dela pra Aqui mim. também tá tudo normal. Acho que eu tava falando que a câmera tava ligada, com outro nome ela não tava entendendo que era ela. Tá bom, professora. Bora ver se ela entra de novo. O mandato aqui, ó, do Conselho Federal vai ser honorífico e terá duração de 3 anos e vai ser admitida uma reeleição, né? E eu não preciso dizer para vocês que todas as vezes eles são reeleitos, né? São eles mesmos que fazem a eleição, são eles que montam as chapas e aí eles são reeleitos toda vez. Então, aparentemente não, né? Mas toda vez tem reeleição. Mas aqui no Brasil é muito assim, né? Tudo tem reeleição. Impressionante. Dificilmente alguém entra, faz um mandato e vai embora. Sempre tem reeleição. A galera parte para reeleição com tudo. A receita do Conselho Federal de Enfermagem vai ser constituída de... Tá aqui, Miriam, vou te responder. 1/4 da taxa de desperdição das carteiras profissionais. E é por isso que a gente não tira carteira de graça. Toda vez que a gente vai lá para tirar, né, a nossa carteira de identidade, a nossa identificação profissional, a gente vai pagar uma taxa. A taxa para o técnico de enfermagem varia de R$200 a R$350, tá? Por que que varia, professora? Porque de janeiro a março é um valor, tá? De abril até dezembro é outro valor, porque você já paga a anuidade, já está incluso a anuidade daquele ano que você pediu a carteira. Então, ela já vem ali com uma data de validade, é sua permissão para trabalhar. Então, você paga a anuidade daquele ano, mais a expedição da carteira. Então, varia ali de 200 a 350. Digamos que você tirou de abril para frente, fica mais barato, né? Se você tirar de janeiro a março, você vai pagar a anuidade cheia, então é mais caro. Qual é o meu conselho? Terminou o curso técnico, não tem emprego em vista, não vai trabalhar na área da enfermagem por enquanto, só vai lá no Corém e verifica qual é a documentação necessária. Pega toda a documentação necessária, coloca numa pasta bem facinho e vai procurar emprego. Quando conseguir emprego, no mesmo dia você corre no Corém, entrega, paga a taxa e já sai de lá com o seu número ou até mesmo com a cédula de identificação, tá? Então não precisa aí, terminou o curso técnico, corre para tirar a carteira não, tá? Que às vezes a pessoa nem tem dinheiro para isso. Alguém ia falar alguma coisa? Era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer para a senhora, porque a minha irmã, ela fez Ela tá com 2 o matrículas. técnico no CTEAC, e aí já tirou a carteira. Aí, logo em seguida, ela cursou Com 2 matrículas e enfermagem. 2 anuidades. Já ela terminou a enfermagem em 2012. Não E ela não atua, teve né? coragem de... O ideal é a gente Ela já esperar. fez, estava pagando Tá? as Você duas não é matrículas, obrigada ela a nunca tirar o Corém. trabalhou assim. Agora, para você Ela trabalhar, não quis. você precisa ter o número Ela do está Corém. pagando todo ano, mas não. Então, aí, ainda por não exemplo, trabalhou, eu quero porque administrar a medicação da minha Na vizinha. verdade, preciso de Corém, tá? 2015. Todo ano. Todo ano ela tem que pagar. É. A menos que ela Mas cancele uma mesmo, matrícula. mas Ela pode mesmo assim, depois que suspender. ela tira a primeira Ela vez, pode ir lá eu e falar assim, perguntei olha, pra ela não tem nenhum sábado, ela não débito aí no soube meu nome, eu responder. quero suspender Aí porque eu tem não que tô pagar trabalhando. todo ano, mesmo assim. Aí ela Depois que verifica se isso é interessante para ela, porque também tem multa, né? Tem que verificar se é interessante. Então, assim, tirar Corém para não trabalhar vai gerar um gasto para você anual, tá? E tem que pagar. Vai ter que pagar, não tem choro nem vela. 1/4, R$154 para técnico. Da anuidade. Agora, para tirar a carteira, varia de 200, né, até R$350. Vai depender do mês que você tirar a carteira. Quanto é que é, professora, o valor anual? 1/4 das multas que são técnico? aplicadas pelos conselhos regionais também são tá. transferidas ali, ó, para o Conselho Federal de Enfermagem, né? 1/4 das anuidades recebidas pelos conselhos também vai ser destinado para o Conselho Federal. Doações, né, e legados também vai ser destinado.
subvenções oficiais e rendas eventuais. Quais são as rendas eventuais, né? Às vezes ali promove um aulão, uma capacitação, e aí tem algum valor. Então, essas são as rendas eventuais. Antes da pandemia, o Corém bolou uma pós-graduação maravilhosa, né, em parceria com o Albert Einstein, aqui mesmo. Tem uma galera que quer diploma do Albert Einstein, mas não tem condições de se locomover. Não precisa fazer prova não, tá? Só entrega lá a documentação da escola. Aí você já tem direito à sua carteira. Eles vão pedir alguns documentos, né? Comprovante de endereço, uma foto 3x4, a xerox do seu certificado, o histórico, essa documentação aí, né? Básica que a gente entrega para fazer a matrícula. E aí eles vão solicitar pra gente. De novo, pode solicitar original e xerox. Dependendo da instituição, ela solicita até com reconhecimento no cartório, tá? Da última vez que eu fiz não precisou não, mas eu já reconheci firma várias vezes para poder entregar a documentação no Corém, aqui em Rio Branco. Daí eles montaram uma pós-graduação maravilhosa, baseado, né, lá na parceria com o Albert Einstein. E era uma pós-graduação que custava um pouco caro, né? Era uma pós-graduação em feridas, curativos e feridas. O nome é estomoterapia. Daí custava R$750 por mês. Só que se você fosse, né, durante 2 anos, se você fosse para São Paulo todo mês fazer as aulas, né, ficaria muito mais caro. Então, assim, ele consegue diminuir muito o valor. Ainda era caro, né? Alguns profissionais ficaram de fora. Era considerado caro, mas se a gente comparasse, né, ao curso lá no Albert Einstein e o valor do deslocamento e tudo mais, ainda ficaria muito alto. Então, ele conseguiu reduzir aí esse curso pra gente em até 70%. Então, a gente estava pagando ali realmente só pelas aulas. E a aula era aqui, né? O profissional foi para lá, se capacitou e veio para cá dar essa pós-graduação que infelizmente está parada por conta da pandemia. Mas quando voltar aí, a gente vai ter uma classe de enfermeiro estomoterapeutas, né? Que é o enfermeiro ali formado em feridas, em curativos e feridas. Então vai ter curso bom aqui pra gente, depois que essa galera formar, à torta e à direita, porque a gente não precisa mais ir para fora para graduar. Aqui mesmo no estado do Acre, a gente vai encontrar uma graduação interessantíssima, né? Do jeitinho que o acreano gosta. Que o acreano é bicho nojento. Ele gosta de viajar para fazer curso. Ele não gosta de ter curso, né? Qualquer cursinho não. Ele gosta de viajar. Ele gosta de procurar ali uma instituição séria para ele fazer o curso dele. Já a renda do Conselho Regional, né? A renda do Conselho Regional vai ser o seguinte: 3/4 da taxa de expedição das carteiras profissionais. Então, ele manda o restante para ele. Lá para o COFEM fica com o restante. 3/4 das multas que forem aplicadas. Então, se você receber uma multa no estado do Acre, né, 70% desse valor fica no estado do Acre para manutenção, né, da nossa sede, que é enorme. 3/4 de todas as anuidades, doações e legados, subvenções oficiais de empresas ou entidades particulares e rendas eventuais. Então, cada evento que o Corém faz que envolve dinheiro, ele fica ali com 3/3, né, com 70% do valor. O Conselho Federal e os conselhos regionais vão se reunir pelo menos uma vez por mês. Então, o presidente do Corém, uma vez por mês, viaja para Brasília, tá, para participar de reuniões lá. Só que agora tudo online, né? Então, eu acho, inclusive, que depois podia analisar isso e ficar fazendo mensalmente só online, porque eu acho que a gente ia gastar menos, né? E aí ficaria mais dinheiro no Estado para ser investido nos profissionais, em curso, atualização, capacitação. Seria uma verba ali revestida para os próprios profissionais. O conselheiro que faltar durante 1 ano sem uma licença prévia do respectivo conselho ou faltou a 5 reuniões aqui, ó, ele vai perder o seu mandato, tá? Acabou, não tem conversa não. Faltou, perdeu. Os infratores do Código de Ética, né, poderão ser aplicados nas seguintes penas. Primeiro, advertência verbal, que a gente já sabe, multa, censura, suspensão do exercício e cassação do exercício profissional. Professora, eu trabalho no Corém,
eu sou conselheira. Eu posso perder minha carteira? Pode. Comete um crime lá dentro pra tu ver. Então, aqui, ó, as penas, né? 1, 2, 3 e 4 desse artigo vão ser alçadas pelo Conselho Regional. E vai ser referida no inciso 5, aqui, ó, a cassação da carteira só pode ser expedida pelo Conselho Federal, quando ele ouve o Conselho Regional interessado. Então, para cassar um profissional, é a nível federal. Professora, assim, uma situação que a pessoa pode perder a carteira. Esse caso, né, tornou-se de conhecimento público, foi no final de 2018. O enfermeiro aqui do estado fazia seleção, né, de profissionais da área da saúde para trabalhar numa instituição X. Ele já trabalhava lá há muito tempo. E aí ele tentava molestar sexualmente, verbalmente, né, todas as enfermeiras que eram contratadas. E as enfermeiras de lá tinham um perfil físico mesmo. Não era um perfil de qualidade no currículo, era um perfil físico. E aí isso se instaurou por anos aqui no estado. Todo mundo sabia da história, mas ninguém tinha coragem de denunciar. Daí umas mulheres, 7 enfermeiras ao todo, né, conseguiram reunir provas necessárias e denunciaram. Depois do levantamento, como a história era muito assim, várias pessoas já sabiam, já tinham ouvido falar, porque Rio Branco é pequeno, a fiscalização foi feita muito rápida, foi levantado todas as provas, não tinha mais como correr. Daí foi enviado lá para o Conselho Federal e esse profissional foi cassado. Consequentemente, ele perdeu o direito de exercer a profissão, então todos os cargos que ele tinha por ser enfermeiro foram retirados dele. Então o cara era concursado, né, do bombeiro, não pode mais ser bombeiro porque ele passou no concurso como enfermeiro. Ele era o representante comercial dessa instituição, não pode mais porque não é mais enfermeiro. E ele era um dos conselheiros do Corém, não pode mais porque não é mais enfermeiro. Né? Então, mesmo trabalhando lá dentro, você não é melhor do que ninguém, a lei também serve para você. Então, você estando lá dentro, você não pode se beneficiar, né, de algumas situações. Teve uma portaria que eu achei muito engraçada. A galera termina a medicina e coloca que é doutor, né? Doutor na frente do jaleco. A galera termina direito e coloca doutor na frente do nome. E aí, termina fisioterapia, doutor. Termina biomedicina, doutor. Aí a galera começou a terminar a enfermagem e começou a colocar doutor na frente do nome também. E aí, né, teve ali uma portaria querendo entender o que estava acontecendo. Por que aquele DR na frente do nome da enfermagem? Né? E aí ficou restrito no território nacional que o enfermeiro, né, o profissional de enfermagem, que tem a nível superior, ele pode colocar na frente do nome o DR. Então, se eu quiser, eu posso colocar um DR na frente do meu nome. Eu faço isso? Não porque eu não acho certo, porque só é doutor quem tem doutorado. Assim como eu também não acho certo a gente colocar DR na frente do nome de todas as outras profissões. Doutor. Doutor, para mim, não é certo, Anne, nenhuma profissão. Só é certo quem tem doutorado. Né? Doutor, sai com DR na frente, tá? Mas aqui no território nacional isso é reconhecido como lícito, né? Mas para você ser doutor mesmo, ter o direito de colocar o DR na frente do seu nome, né? Ter o direito legal, você tem que ter doutorado. Como eu ainda não tenho nem mestrado, eu fico bem quietinha na minha, coloco só o meu nome mesmo. Coloco só enfermeira e meu nome, porque a minha graduação é essa, né? Mas a galera pode, tá? Então, se vocês verem por aí, sabe que pode. Mas não deve, né? Porque não tem doutorado. A gente conhece uma família aqui, são 4 filhos. E são 3 médicos e um é formado em geografia. O único doutor é o formado em geografia. E é o único que não coloca DR na frente do nome. Né? Então, assim, tem situações que a gente observa que não tem a necessidade, mas aí que o Corém corre atrás do nosso direito também. Quer dizer, todo mundo que tem nível superior pode, por que a enfermagem não pode? Pode sim também, bora colocar DR na frente do nome. Vocês vão ver um monte de enfermeiro colocando DR, principalmente os enfermeiros que trabalham no Corém. Vocês vão ver lá, doutora fulana de tal, não sei das quantas. Doutor fulano de tal, não sei das quantas. Doutor fulano de tal, não sei das quantas. Conselheiro, não sei o quê.
diretor técnico, não. Cada cargo o pessoal gosta de pôr um DR na frente do nome. Teve uma vez que rolou até uma enquete aqui, né? Aqui em Rio Branco, entre os profissionais, o que a gente achava disso. E aí tinha lá, né? Se era coerente, se era... Aí eu sei que tinha uma parte lá que era ridículo. Tava lá, coerente, tanto faz e ridículo. Era mais ou menos isso. Eu lembro bem do ridículo. E aí a maioria dos profissionais marcou ridículo. Né? Então, assim, aqui no Acre você vai encontrar uma galera que gosta de fazer isso, mas a maioria não coloca na frente do nome, tá? O DR. E a maioria também não chama de DR as outras profissões. Tá? A gente chama pela categoria mesmo. Tipo, é estranho a gente falar assim, médico, vem aqui, né? Assim, quem é um médico do plantão? Fulano. Então, é com você mesmo que eu tô falando. E chama pelo nome, porque a gente não chama de DR, não. Tá? Nem advogado, nem DR, só quem tem DR, tá? Só quem tem doutorado. Quem não tem, a gente chama pelo nome mesmo. Aqui, ó. O Conselho Federal e os conselhos regionais vão ter uma tabela própria de pessoal, cujo regime será consolidado nas leis do trabalho. Então, vamos lá. Se a população, né, do estado do Acre, a nível, né, de profissionais da saúde, é muito grande, daí a gente vai ter uma equipe maior. Se o índice populacional de enfermagem é pequeno, a gente vai ter uma equipe menor. Tem que justificar. Cada cargo que está lá dentro tem que ser justificado pelo índice populacional. Até para manter o salário dessa galera. Porque se a gente não paga anuidade, não tem muito profissional para pagar anuidade, como é que eles vão manter a instituição, né? Aluguel, luz e tudo mais, porque essa unidade, ela se mantém com recurso próprio. Se mantém ali com as multas que são aplicadas pra gente. Lembra que eu falei pra vocês que se tem uma coisa que funciona é as penalizações, porque é da penalização que é retirado o dinheiro para manter o Corém e o COFEM. Então, se eles não aplicam multa, se eles não levantam cadastramento, eles não têm como se manter. Então, fica de olho, porque se tem um negócio que funciona lá dentro, é a parte da penalização. Tá? Então, se não tem muitos profissionais pagando a anuidade, né, não tem como manter o salário de muitos funcionários. Aqui no Acre, eu acho a equipe até pequena, acho razoável. Aparentemente, são 20 pessoas à frente da instituição. Tá? Eu acho uma equipe um pouco pequena, porque nós temos muitos profissionais da área da saúde. Né? O maior quadro aqui hoje do estado é o quadro da saúde. Né? Perde só para o quadro da educação. Responsabilidade pela gestão administrativa e financeira dos conselhos vai caber aos respectivos diretores. Tá? Quem escolhe o diretor é os profissionais da categoria. Só pode votar os profissionais que têm Corém e estão com seu Corém ativo. O profissional que está com Corém inativo não pode votar. Daí, a cada 2 anos, a gente tem uma chapa concorrendo para ser ali, né, presidente e conselheiros. A chapa envolve 5 pessoas e essas 5 pessoas, elas completam, vão ali pegar outros profissionais para completar a equipe, que aqui no estado do Acre são 20. Então, a cada 2 anos, tem eleição. Esse ano é para ter eleição, tá? A última foi em 2019. A composição do primeiro Conselho Federal de Enfermagem... Oi, Miriam. Os profissionais que têm Corém. Terminou o curso técnico, tirou Corém. Só quem tem Corém. É obrigatório? Tem urna lá dentro dos hospitais, caso tu esteja de plantão. Não precisa se preocupar que a urna vai até você. Quem vota somos nós, os enfermeiros. Nós. Aqui no Brasil, todo mundo fala que não é obrigado a votar, né? Mas já prestou atenção, se não votar, o que acontece? Não pode fazer concurso, é obrigatório pode fazer um monte de coisa. votar. No Corém é a mesma coisa. Tá? Então, não cai nessa balela aí que não é voto obrigatório, não, porque tem penalização. Não seria obrigatório se você não sofresse nenhuma penalização por não ir lá, né? Mas eles colocam urna dentro de cada hospital, dentro das instituições e na sede também. Mas não é só um dia de votação, não. É 1 semana de votação. Então, você tem tempo ali para ir até a unidade ou no próprio hospital você vota. A composição do primeiro Conselho Federal de Enfermagem, com mandato de 1 ano, será feita pelo Ministro do Trabalho e da Previdência Social mediante uma indicação, tá?
essa lista tríplice da Associação Brasileira de Enfermagem. Não concordo muito com ela, porque esse quadro aqui de eu mando, fica aí do jeito que tá. Hoje a gente tem um ministro da Saúde que não sabe nada da saúde. Tá? Então, eu não concordo muito com essa autarquia, mas é o que a lei predeterminou. Que, né, o ministro do Trabalho e o ministro da Previdência Social vai indicar, tá, juntamente com a Associação Brasileira de Enfermagem, uma pessoa para ser o presidente, o manda-chuva, o manda-em-tudo lá do COFEM. Conselho Federal, assim constituído, caberá, além das atribuições previstas em lei, promover as primeiras eleições para a composição dos conselhos regionais e instalar todos eles. Promover as primeiras eleições para a composição do Conselho Federal até 90 dias antes do término do seu mandato. Então, está faltando 90 dias ali para acabar. O processo eleitoral deve estar terminado, sancionado, igualzinho às eleições municipais e estaduais. Tudo igual, tá? E no artigo 22 ele disse o seguinte: durante o período da organização do Conselho Federal de Enfermagem, o Ministério do Trabalho e da Previdência Social vai facilitar a utilização do seu próprio pessoal, do seu próprio material e do local de trabalho. Que bonzinho essa galera, né? Então aqui, ó. Você conheceu o Código de Ética da Profissão e todos os princípios fundamentais e todos os deveres que são exigidos, tá? Na fase final da disciplina, exige-se que você tenha um pensamento crítico e concreto dos parâmetros legais que são impostos pela enfermagem, relacionando os conselhos, né, que foram abordados e a diferença entre o Conselho Federal e o Conselho Regional, e destacando as atribuições específicas de cada um deles. É importantíssimo que você tenha entendido essas diferenças e compreendido a sua relevância na nossa prática profissional, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, daí, né, você traz para mim amanhã que a gente vai fazer um bate-volta tirando aqui todas as dúvidas. Na apostila, tá? Tem um material aqui, ó, mastigado para vocês. Paralelo, a galera disse que não tinha o material aqui, ó, o material da primeira aula tá todinho aqui, ó, falando da citação de Potter, os princípios da bioética, tudinho aqui dentro. Fala sobre a eutanásia, fala ortotanásia, tudinho aqui, ó, página 28, 29, página 30, e finalizando com o estudo de caso, tá? Mais o material que eu mandei para vocês. Então, por hoje, eu finalizo, tá? A lei do exercício profissional é uma lei que vocês têm que lembrar. Não sei se vocês estudaram SUS já, né? Legislação, Lei 8.080, 8.142. Já estudaram? Tá, então já lembra que tem uma lei aí importante para você saber, que é a 8.080 e a 8.142. Depois dessas duas, uma lei que cai muito nos concursos é a Lei do Exercício Profissional, que é a Lei 5.905, de 12 de junho de 1973, que foi a lei que criou o Conselho Federal de Enfermagem e, consequentemente, os Conselhos Regionais de Enfermagem. Então, são 3 leis aí importantes que norteiam, né, os princípios da nossa profissão. Daí não pode esquecer de todas elas. Alguma dúvida? Oi, Miriam. Tá, eu ainda acho que eu não vi ainda não. Já te mandei um recebido? É, então eu ainda não abri não. Até o dia 5, às 22 horas, até amanhã. Daí amanhã, quando eu fizer a aula aqui, depois da aula, eu vou encaminhar a prova. Vocês têm o dia 6 para resolver a prova e me devolver. Não. Tá, obrigada. Boa noite. Isso. Entregar a atividade primeiro. Mais alguém? Então, Tranquilo, eu estou à disposição de vocês até amanhã às 22. Tá bom, então. Tranquilo, por mim, tudo certo. Boa noite. Então é isso, finalizamos por aqui. Amanhã, né, para quem quiser, estou à disposição às 18h45 na plataforma para tirar dúvidas.